O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 9. Lê pra gente aí, Tulsi. Shri Sukadeva Goswami continuou. Um dia, quando mãe Yashoda viu que todas as criaturas estavam ocupadas com outros assuntos domésticos, ela pessoalmente começou a bater o iogurte. Enquanto batia, ela se lembrava das atividades infantis de Krishna e, à sua maneira, compunha canções e gostava de cantar para si mesma sobre todas essas atividades. Texto 3. Vestida com um sari amarelo açafrão, com o cinto amarrado nos quadris, mãe Yashoda puxou a corda agitada, trabalhando muito, suas pulseiras e brincos se movendo e vibrando, e todo o seu corpo tremendo, por causa de seu intenso amor pelo filho. Seus seios estavam molhados de leite, seu rosto com lindas sobrancelhas estava molhado de suor e flores malate caíram de seu cabelo. Texto 4. Enquanto mãe Yashoda batia a manteiga, o Senhor Krishna, desejando bater o leite de seu seio, beber o leite do seu seio, apareceu diante dela, e para aumentar seu prazer transcendental, ele agarrou a vara de bater e começou a impedi-la de bater. Texto 5. Mãe Yashoda, então, abraçou Krishna, permitiu que ele se sentasse em seu colo e começou a olhar para a face do Senhor com grande amor e afeição, por causa do seu intenso carinho. O leite escorria de seu peito, mas ao ver que a panela de leite do forno estava fervendo, ela imediatamente deixou o filho cuidar do leite transbordante, embora a criança ainda não estivesse totalmente satisfeita em beber o leite do seio de sua mãe. Texto 6. Estando muito zangado e mordendo seus lábios avermelhados com os dentes, Krishna, com falsas lágrimas nos olhos, quebrou o recipiente de iogurte com um pedaço de pedra. Então ele entrou numa sala e começou a comer a manteiga recém-batida num lugar solitário. Texto 7. Mãe Yashoda, depois de tirar o leite quente do forno, voltou ao local de beber e quando viu que o recipiente de iogurte estava quebrado e que Krishna não estava presente, concluiu que quebrar a panela foi obra de Krishna. Texto 8. Krishna, naquela época, estava sentado em um pilão de madeira, virado de cabeça para baixo para moer temperos e distribuía preparações lácteas com iogurte e manteiga para os macacos, conforme sua vontade. Por ter roubado, ele olhava ao redor com grande ansiedade, suspeitando que poderia ser castigado por sua mãe. Mãe Yashoda, ao vê-lo, aproximou-se dele com muita cautela por trás. Texto 9. Quando o Senhor Shri Krishna viu sua mãe com a vara na mão, ele rapidamente desceu do topo do pilão e começou a fugir como se estivesse com muito medo. Embora os yogis tentem capturá-lo como Paratma por meio de meditação, desejando entrar na refulgência do Senhor com grande austeridade e penitências, eles não conseguem alcançá-lo. Mas mãe Yashoda, pensando que aquela mesma personalidade de Deus, Krishna, era seu filho, começou a seguir Krishna para pegá-lo. Texto 10. Enquanto seguia Krishna, mãe Yashoda, com sua cintura fina, sobrecarregada por seios pesados,
naturalmente, teve que reduzir sua velocidade. Vou seguir Krishna muito rapidamente. Seu cabelo ficou solto e as flores em seu cabelo caíram atrás dela. Mesmo assim, ela não deixou de capturar seu filho Krishna. Texto 11. Quando foi capturado por mãe Yashoda, Krishna ficou cada vez mais amedrontado e admitiu ser um ofensor. Ao olhar para ele, ela viu que ele estava chorando. Suas lágrimas se misturaram com o vento preto ao redor de seus olhos. Quando ele esfregava os olhos com as mãos, ele espalhou o vento por todo o rosto. Mãe Yashoda, pegando seu lindo filho pela mão, começou a castigá-lo suavemente. Texto 12. Mãe Yashoda sempre foi dominada por um amor intenso por Krishna, sem saber quem era Krishna ou quão poderoso ele era. Por causa do afeto maternal por Krishna, ela nunca se importou em saber quem ele era. Portanto, quando ela viu que seu filho estava com muito medo, ela jogou fora a vara e desejou amarrá-lo para que ele não cometesse mais atividades perversas. Você ficou reflexiva sobre esse ponto, que Krishna estava cometendo atividades perversas? Assim, um pouquinho reflexiva, mas também me perdi aqui na leitura. Certo, é o 14. Sim, 13, aliás, 13 e 14. certo. Então, é, eu vou repetir, tá? É o 13 e 14. A suprema personalidade de Deus não tem começo nem fim, nem exterior, nem interior, nem frente, nem traseira. Em outras palavras, ele é onipresente porque ele não está sob a influência do elemento tempo. Para ele não há diferença entre passado, presente e futuro. Ele existe em sua própria forma transcendental em todos os momentos, sendo absoluto, além da realidade, ele está livre de distinções entre causa e efeito. Ele está além da relatividade, viu? Relatividade. Ele não é Aqui, relativo a tempo e a espaço. Sendo absoluto, lá em cima. Lá em cima, não, um pouquinho mais antes. existe em sua própria forma transcendental em todos os momentos, sendo absoluto. Além da relatividade, ele está livre de distinções entre causa e efeito, embora seja a causa e o efeito de tudo. Aquela pessoa não manifesta que está além da percepção dos sentidos. Havia agora aparecido como uma criança humana. E a mãe, considerando seu filho comum, amarrou ao pilão de madeira com uma corda. Texto 15. Quando mãe Yashoda estava tentando amarrar a criança agressora, ela viu que a corda de amarração era curta, com a largura de 2 dedos. Assim, ela trouxe outra corda para unir a ela. Texto 16. Essa nova corda também era curta na medida de 2 dedos. E quando outra corda foi amarrada a ela ainda era 2 dedos curtas demais. Por mais cordas que ela juntasse, todas falharam. Sua escassez não poderia ser superada. Texto 17. Assim, mãe Yashoda amarrou todas as cordas disponíveis na casa, mas ainda assim ela falhou em sua tentativa de amarrar Krishna. As amigas de mãe Yashoda, as golpes idosas da vizinhança, estavam sorrindo e se divertindo. Da mesma forma, mãe Yashoda, embora estivesse trabalhando dessa forma, também sorria. Todos eles ficaram maravilhados. Texto 18. Por causa do trabalho árduo da mãe Yashoda, todo o seu corpo ficou coberto de suor, e as flores e o pente caíram de seu cabelo.
Quando o filho Krishna viu sua mãe tão cansada, ele tornou-se misericordioso com ela e concordou em ser amarrado. Texto 19. Ó Maharaja Parikshit. Parakshit, todo este universo, com seus grandes e exaltados semideuses, como o Senhor Shiva, o Senhor Brahma e o Senhor Indra, está sob o controle da Suprema Personalidade de Deus. Contudo, o Senhor Supremo tem um atributo transcendental. Ele fica sobre o controle de seus devotos. Isso foi agora exibido por Krishna nesse passatempo. Texto 20. Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem mesmo... Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem mesmo a deusa da fortuna, que é sempre a melhor metade do Senhor Supremo, pode obter da Suprema Personalidade de Deus, o libertador desse mundo material, a misericórdia recebida por Mãe Yashoda. Texto 21. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o filho da Mãe Yashoda, é acessível aos devotos ocupados em serviço amoroso espontâneo, mas ele não é tão facilmente acessível aos especuladores mentais, aqueles que se esforçam pela autorrealização por meio de severas austeridades e penitências, ou aos aqueles que consideram o corpo igual a si mesmo. Texto 22. Enquanto Mãe Yashoda estava muito ocupada com os assuntos domésticos, o Senhor Supremo, Krishna, observou árvores gêmeas conhecidas como Yamala Arjuna. Por um milênio anterior, havia sido os filhos semideuses de Kuvera. Em seu nascimento anterior, estes dois filhos, conhecidos como Nalakuvara e Manigriva, eram exatamente opulentos e afortunados, mas por causa do orgulho e do falso prestígio, eles não se importavam com ninguém, e assim Narada Muni os amaldiçoou para se tornarem árvores. Sabe? Bhagavatam Ki Jai. Bhagavatam Ki Jai. É muito doce esse passatempo, muito lindo, cheio de ensinamentos e doçura também, que toca a alma, toca o coração. Eu gostaria só de chamar a atenção aqui nesse verso 20, que nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem mesmo a deusa da fortuna, que é sempre a melhor metade do Senhor Supremo, pode obter da Suprema Personalidade de Deus, o libertador desse mundo material, a misericórdia recebida por Mãe Yashoda. Então, esse verso, ele está dizendo para a gente algo muito doce. Ele está dizendo para a gente que no nosso relacionamento com Deus, o que a gente vai vivenciar com Ele é único. Não é relacionado com nenhuma outra pessoa. Cada pessoa se relaciona com Deus. Deus dá misericórdia a todos, mas para cada um, Ele dá uma misericórdia especial. Tem um gosto especial. Cada pessoa que se aproxima de Deus, ele sente um rasa, um gosto único, que não pode se comparar com de ninguém mais, nem com de Brahma, nem com de Shiva. A misericórdia que ele dá para alguém, ela é única. Né? Então, assim como Arjuna foi o único a ver aquela forma universal que ele manifestou, mas Krishna já havia manifestado uma forma universal para Dhritarashtra. Não foi a mesma. Né? É isso que Prabhupada explica. Ele já havia manifestado antes para Dhritarashtra, o rei cego, já havia visto uma forma universal de Krishna, mas não foi a mesma que ele manifestou para Arjuna. Para Arjuna, ele manifestou a especial, que era o gosto da devoção de Arjuna. Né? Para Dhritarashtra, ele manifestou para que Dhritarashtra pudesse ter uma compreensão maior do que estava para acontecer. Né? Então, também foi única, também foi exclusiva para aquela necessidade daquele momento.
Mas para Arjuna ele estava saboreando um rasa, um gosto, porque Arjuna era seu devoto querido. Então, da mesma forma, para a mãe Yashoda, Krishna manifestou algo tão doce, algo tão extraordinário, que a gente pode vivenciar um pouco quando a gente lê, né? A leitura, ela traz para a gente uma experiência que a gente não viveu, mas quando a gente se identifica com o personagem, a gente pode experienciar um pouco desse sabor, mas esse sabor que você experimenta também é único. O que É, você experimenta quando você lê e o que eu experimento é único. Isso também faz com que Deus experimente diversos sabores da relacionamento com seus diversos tipos de devotos. porque percebo que tudo, a Sarasa, ela faz parte, né, de todo o processo e dessa maneira individual de cada um. Eu já tinha percebido isso, que o Deus, né, que universal, que alguém pode alcançar, ela é diferente de que o outro também, né? Vai depender muito da sua contextualização, né, do seu processo, como ser, né? É, Muito bom, Tulas, muito bom. Cada um tem um nível, né? Tem o é, seu nível de máximo e de mínimo. é como o DNA. É, Nosso DNA que nenhum é igual ao outro, né? E é, mesmo tendo a mesma altura, mas os formatos são diferentes, né? Temos um formato parecido, a altura ou alguma questão. E assim, somos únicos, né? somos únicos. E você vê que cai naquilo que a gente estava falando no começo, sobre o cumprimento do dever, né? E você ficar olhando se o outro cumpriu o dever, se não cumpriu. Tem uma história de Hanuman quanto a isso, que uma vez, quando eles estavam fazendo a ponte, de pedra, que foi da Índia até Lanka, né? É, sim, Então, nesse momento, diz que todos os seres estavam ajudando, até as formigas. Aí tinha uma formiguinha levando uma pedrinha minúscula. E aí o Hanuman estava vindo com uma pedra bem grandona. Aí o Hanuman não quis pisar na formiga e disse: Opa, saia da frente, para você estar me atrapalhando. Você está aqui para ajudar ou para atrapalhar? O Hanuman disse para ela assim, né? Olha aqui, eu estou levando essa pedra enorme, então saia, senão. Aí ele se desviou assim, demorou mais, né? Mas aí, quando o Rama viu isso, ele disse: Hanuman, você conseguiria levar uma pedra maior do que essa, umas 3 ou 4 pedras dessa aí você conseguiria levantar. Agora, essa formiga está levantando o máximo que ela pode. O esforço que ele está fazendo aqui é muito maior do que o seu. O que ela está dando para mim é muito mais do que você está dando para mim. O Rama disse isso, né? Aí, mas ele trouxe isso, né? Não é porque Hanuman, é, mas ele fez aquele papel para poder nos ensinar, né? Que a gente sempre, a gente não pode medir o nosso mérito por o outro, né? Você não sabe o máximo e o mínimo do outro. Eu tenho que saber do meu. Qual é o meu máximo? Qual é o meu mínimo? Né? O que que eu é, estou dando? essa observação ela é muito prudente, porque muitas vezes a gente não sabe como está o limite do outro, né? E, assim, eu mesmo tenho experiência da escola, até já te falei, eu acho, acredito, não sei, assim, de crianças que não estão produzindo bem, quando você vai procurar informação, começar a dialogar, ai, não fez uma refeição, ele está ali sem o alimento, né? E às vezes está julgando, por que fulano de tal não está produzindo? Porque a mente não está focada, né, por conta de outras necessidades. E às vezes a gente não, né, não observa, né? É isso. Gratidão. Obrigada. Foi muito bom fazer essa leitura, viu? Eu vou, e você ter mandado ela para mim em português também. Eu vou ler novamente. Gostei demais. Hare Foi Krishna. prazer, Ade. Hare Radhe. Para a gravação.